Uau! Que imagem bonita, gente. Se vocês pudessem virar para trás e ver esse movimento dessas crianças, olha, é lindo de ver. E elas não são a igreja de amanhã, são a igreja de hoje. São servos do Senhor já de hoje. Já estão servindo e adorando ao Senhor. Amém, glória a Deus. Noite preciosa, noite de festa, noite de estar na casa do Pai, louvando, adorando, exaltando o nome dEle, como já fizemos aqui com canções, danças. Foi um tempo precioso de prestarmos realmente a nossa adoração ao Senhor. E que agora, eu peço que você esteja agora aqui. Eu sei que você está aí, assim como você está também na sua casa nos assistindo. Mas eu quero que você permaneça com o seu coração aberto, com o seu coração atento para aquilo que o Senhor tem para nós. Pare, acalme tudo. Acalme teus pensamentos, a toda agitação e ouça a voz do Senhor para aquilo que o Senhor tem ao teu coração. Logo no início, o Cleverson ministrando, ele disse: você não entrou aqui por acaso. Não, não foi o acaso. O Senhor te trouxe. Você não programou nada. Por mais que você tivesse feito toda a sua agenda para hoje à noite, a nossa agenda falha. Mas a do Senhor não. E Ele marcou esse encontro com você essa noite. Amém? Glória a Deus. Como o pastor já disse, nós estamos no mês da família. E falar de família não é fácil. Não é nada fácil falar de família, porque para falar de família, primeiro eu tenho que olhar para dentro da minha. Eu tenho que olhar para as circunstâncias da minha família. E aí sim, olhar para dentro da minha casa, conversar com Deus. E a palavra que o Senhor tem para o teu coração, primeiro Ele transmitiu a mim e a minha casa. Eu relutei muito com ela. Porque o Senhor falou realmente pesado comigo. Mas ao seu coração o Senhor vai falar tranquilo, suave. Não se preocupe, não tenha medo. O Senhor vai falar bem tranquilo ao seu coração. E falar no mês da família. Eu conversando com um colega pastor, ele disse: meu irmão, o mês da família é terrível aqui na igreja. Parece que o povo some. Quando nós temos o mês da família, eu não sei porquê, não sei se eles acham que a sua família já está boa, ou se a situação está de um jeito que eles acham que não tem mais remédio, que não tem mais solução, mas acontece que a igreja esvazia. É o mês da família e quando se fala também de questão financeira, porque nós também aqui temos, na nossa equipe pastoral, nós tratamos ali, buscamos direção do Senhor e Ele nos direciona como lidar com tudo isso. Qual a época de se falar de todos esses temas? E quando se traz isso, e quando se anuncia isso, ele estava me dizendo, a igreja se esvazia. Não sei se foi pelo Dia das Mães, mas eu posso dizer que hoje nós estamos com a casa cheia, uma casa repleta. Eu creio que não foi pelo Dia das Mães, eu tenho certeza que você veio para ouvir a voz do Senhor. Amém? Glória a Deus por isso. Eu estava buscando do Senhor a direção, e durante a semana eu me deparei com uma notícia, uma manchete que já aconteceu alguns dias atrás, de uma situação que aconteceu numa escola no Recife. Várias crianças, elas entraram num surto, várias crianças naquela escola, entrou num surto, era um surto de medo, ansiedade, e aquela escola teve que fechar as portas durante 2 dias, por causa da situação daquelas crianças. E eu comecei a olhar aquilo e ler aquela manchete e toda aquela notícia, fiquei olhando para aquela situação, os relatos que eles estavam trazendo. Amados, um surto onde várias crianças daquela escola começam, então, ali, pelaquela manchete, a passar mal.
E eu fiquei olhando os relatos de algumas crianças que estavam trazendo ali, de alguns pais que foram buscar seus filhos, dizendo que tinha crianças deitadas, né, pelo pátio da escola, outras em plantos. Eu fiquei olhando aquilo e falei, Jesus, a que ponto o nosso inimigo está se levantando? A que ponto ele chega para atacar? E o nosso inimigo é feroz, irmãos. É feroz. Ele ataca realmente a nossa família. Ele ataca literalmente a nossa família. E nós precisamos nos levantar. Nós não podemos ficar olhando para essa situação. Aconteceu lá no Recife. Aqui em Curitiba, não. Mas, se olharmos para as manchetes, nós podemos ver o quanto de crianças está sendo ceifadas, que estão sendo mortas. É como se fosse um sacrifício a Moloque, a um espírito imundo que exige sacrifícios de crianças. O ataque aos nossos filhos tem sido feroz pelo nosso inimigo. E ele vem com raiva, com ira. É muito fácil você abrir as manchetes, olhar ali, Brasil urgente, aqueles outros que tem ali, que vai seguindo a mesma linha, e você vai percebendo que as notícias em torno de crianças são cada vez mais cruéis. Cada vez mais cruéis. Isso só mostra o quanto nós precisamos lutar pela nossa família. E quando eu digo a nossa família, não é somente a minha família dentro da minha casa, mas a família do nosso país. O nosso país está sendo atacado, literalmente. As nossas famílias estão sendo atacadas. E nós não podemos ficar acomodados dentro das quatro paredes, achando que as coisas estão perfeitas, porque dentro da minha casa está tudo bem. Nós não podemos. Não podemos. Não podemos mesmo. Por isso que eu disse para você no início, fique aqui. Não deixe o seu pensamento tomar outros rumos. Não deixe sua mente vagar por aí. Não, permaneça aqui. E ouça aquilo que o Senhor tem para você nesta noite. Convido você a fechar os seus olhos. Pai querido, aqui estamos, Senhor. E eu lhe peço, Pai, que o Teu Espírito Santo, no qual já está aqui, ó Pai, desde o início, desde o momento que estavam aqui acontecendo os ensaios, desde o momento que nós nos programamos, ó Pai, da nossos lares, a estarmos aqui, estarmos saindo da nossa casa. Deus, eu peço agora que o Teu Espírito Santo tome forma neste lugar. E fala, Senhor, ao coração de cada um de nós. Que venha o Teu reino, que seja feita a Tua vontade. Venha o Teu céu neste lugar, Pai, que a unção da Tua palavra seja derramada neste lugar, que a Tua palavra, Senhor, tenha poder, ó Pai, de uma dinamite, Senhor, o dínamo do Senhor, ó Pai, que o Teu poder, Pai, se impacta aqui, ó Pai, nesta noite, Senhor, sobre cada um de nós, que possamos sair daqui, ó Pai, transformados pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Querido, quero que você abra a sua Bíblia no livro de 1 Samuel. Procurei alguns textos, busquei no Senhor e Ele me direcionou. E eu, ao ler esse texto, falei, Senhor, não há texto melhor para que possamos realmente, então, falar de família. Samuel, capítulo 30, 1 Samuel, capítulo 30. E diz assim, sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens, ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag, e está ferido e queimando. Tinha levado cativo as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequeno e nem grandes. Tão somente os levaram consigo,
e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos, suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoá, a Jerelita, e Abigail, a viúva de Nabal, carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Ameleque: traz-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato alcançarás, e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens com ele se achava, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, deram-lhe de beber água, deram-lhe também um pedaço de pastas de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu. Recobrou então alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão e nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço: egípcio, sou servo de um amalequita, e meu senhor me deixou aqui porque adoecia 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos queretitas, contra o território de Judá e contra o lado sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclag. Olha aí. Disse-lhe, e pusemos fogo a Ziclag. Disse-lhe Davi: poderia, descendo, guiar-me a esse bando? Respondeu-lhe: jura-me por Deus que me não matarás e nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e descerei e te guiarei a esse bando. E descendo o guiou, eis que estava espalhado sobre toda a região, comendo e bebendo e fazendo festa, por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi, desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem os despojos, nada que lhes haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e gados, e o levaram diante de Davi, dizendo: este é o despojo de Davi. Amém? Sei que é um texto longo, uma história, mas essa história, ela está contando que Davi estava com 600 homens fora da cidade. E ao retornar para aquela cidade, ele se depara com ela em fogo. A cidade estava incendiada. E todos os que estavam nela foram levados cativos.
foram levados embora. Amados, o nosso inimigo, ele é assim. A gente descuida um pouco. A gente sai para trabalhar, passa muito tempo fora, e quando voltamos, a nossa casa, a nossa família está totalmente revirada, está totalmente consumida. O nosso inimigo, ele age dessa forma, ele é assim. Olha a situação que se encontrava aquele povo. Davi estava fora com aqueles homens, lutando em outra região. Tanto que quando eles voltam, levam 3 dias só para chegar onde eles estavam. Estavam cansados, exaustos. E o nosso inimigo, ele age assim. Ele começa então a orquestrar contra a nossa família. Ele entra dentro da nossa casa. É nós descuidar um pouquinho da retaguarda, e ele entra dentro da nossa casa, e ele apronta dentro da nossa casa, e leva cativos, como diz o texto, levou cativo as mulheres, os filhos, as filhas, e tudo que eles tinham. Ao olhar para dentro desse texto, quando eu comecei a estudá-lo, falei, Senhor, as nossas casas, as nossas famílias não estão diferentes disso. Não estão nem um pouco. O inimigo ataca através do materialismo, através da imoralidade, da incredulidade, do ceticismo. É assim que ele vai entrando, é assim que a gente vai descuidando, e ele vai entrando. O inimigo tem atacado as coisas que têm sido roubado dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, o nosso primeiro amor. Quantos casais já não se amam mais como era antes? Apenas se toleram. O amor já se foi, já foi roubado. A conversa já não existe mais dentro do lar. Foi-se embora o romantismo. Foi-se embora já o romantismo de dentro dos nossos lares. O inimigo tem atacado os nossos filhos, tem atacado a nossa casa, as nossas esposas, e quantos de nós não estamos cativos na mão do nosso inimigo? Porque descuidamos, não prestamos atenção. O inimigo ataca, uma das primeiras coisas que eles sentiram foi na saúde. Davi ficou angustiado, sem força. Ele se desmoronou por dentro. Os homens ficaram deprimidos. Aqueles homens, acostumados com batalhas, homens fortes, ficaram deprimidos. A saúde foi afetada. O emocional foi atacado. Olha para dentro das nossas casas. Quantos não estão sofrendo de enfermidades emocionais? Enfermidades espirituais que o próprio inimigo traz. Quantas doenças. As suas mulheres cativas, famílias separadas. Alguma coisa veio e roubou. Não é assim que parece que a gente se sente? Parece que alguma coisa veio e roubou de nós a paz, a alegria, a harmonia que havia dentro do lar. Parece que alguma coisa tirou e nós nem percebemos que fomos roubados. A amizade foi atacada. Olha, os amigos de Davi queriam apedrejá-los. Homens que estavam lutando por ele no campo de batalha. Homens que estavam dando a sua vida por ele no campo de batalha, mas quando chegou dentro da sua casa, eles queriam apedrejar Davi, dizendo, a culpa é dele. E muitas das vezes nós vamos só transferindo isso. A culpa é do pastor, a culpa é da mulher, a culpa é da sogra. Sogra sua não, viu? Sei que você me ama.
e a gente vai transferindo as nossas culpas. Gênesis capítulo 1, o primeiro texto vai dizendo que a terra era sem forma e vazia, e parecia que havia o caos sobre ela. Se nós olharmos para aquilo que estamos vivendo hoje, não é diferente. Há um caos tomando conta dos nossos lares, há um caos tomando conta das famílias ao redor de nós. Há uma cegueira, uma escuridão espiritual. Parece que ninguém está se dando conta daquilo que realmente está acontecendo. Quando eu disse que o relato daquele pastor amigo que, quando ele vai falar sobre o mês da família, a igreja se esvazia, que parece que está tudo bem, ou que se conformou com aquela situação, que parece que não há mais saída, parece que é exatamente isso. Parece que nós nos conformamos com da forma como tudo está acontecendo. E pensamos, é assim mesmo. É assim na casa do fulano, é assim na casa do ciclano, é assim aqui também na minha casa, só muda o endereço. E a gente vai se conformando com as situações. E o inimigo vai, então, se aproveitando. A família de Davi, o povo, a cidade foi atacada porque não havia ninguém para defender. Abaixaram a guarda. Achavam que nada iria acontecer. Estava bem as coisas, não tem motivo para que se preocupar, não temos motivos, está tudo em paz, está tudo bem tranquilo, os homens estão no campo de batalha, quem vai se atrever a vir a nós? E foram atacados, saíram para trabalhar, ficaram tempo demais fora. Davi não vigiou a sua casa, Davi não vigiou com a sua família, os homens não têm vigiado mais no seu casamento, as mulheres não têm vigiado mais o seu casamento. Quantos cônjuges têm caminhado em direção ao perigo, flertado com o pecado? Quantos pais têm se dedicado tanto tempo às suas coisas e pouco tempo à sua casa? Essa é a grande realidade que estamos vivendo. Essa é a grande realidade que estamos vivendo. Amados, tem pais que estão com seus filhos em casa e não os conhecem. E não os conhecem. Há uns dias atrás eu estava trabalhando dentro de um condomínio e ao pegar o elevador, estava caminhando para o elevador, estava indo algumas pessoas juntas e logo em seguida veio uma mulher com umas sacolas, eu segurei a porta do elevador para ela também poder entrar. E aí aquela mulher agradeceu, obrigado, eu estou na correria, preciso preparar o almoço. E quando eu decidi fazer batatas fritas, e quando eu vi, tinha poucas batatas. E minha filha ama batata frita. Aí ela virou para outras pessoas que estavam do lado e falou assim, a sua também gosta de batata frita? A mulher vira para outra e pergunta, ela gosta? Ela gosta de batata? A empregada, a babá que estava com a criança, que foi responder, sim, ela gosta de batata também. Os pais não conhecem os seus próprios filhos, estando dentro da sua própria casa. Esse foi um exemplo que eu peguei, mas quantos de nós vivemos dessa forma? Não sabemos o gosto daquilo que os seus filhos têm. Aquilo que eles pensam. Não vigia na comunhão com Deus, não vigia com seus filhos, vão se tornando secos, áridos, vazios. Isto só vai revelando que o inimigo já atacou a sua família. Famílias dentro das igrejas. Se você, meu irmão, está se sentindo assim, se você que está aqui dentro da igreja está se vendo assim, imagine aqueles lá fora. Você consegue imaginar a situação daqueles que estão lá fora, então? Quando eu disse que nós temos que olhar não só para a família, a minha família, mas preciso para olhar para as outras famílias também. É nisso que eu estou dizendo. Como estão também aqueles que não estão dentro das igrejas hoje? De que forma estão vivendo essas famílias? Porque se eu fosse fazer aqui um convite para você vir à frente,
Você que está com um problema financeiro, você que está com um problema de relacionamento com seu cônjuge, você que está com um problema de relacionamento com seu filho ou com seu pai, vários de vocês estariam aqui à frente. Vários. Se nós que estamos sempre dentro da igreja, precisamos do auxílio do Senhor, o que dirá aqueles que estão lá? E assim estão sendo ceifados as crianças da nossa nação, as famílias da nossa nação. E nós não podemos ficar aqui dentro das quatro paredes, somente cantando, louvando, aplaudindo, dançando e dizendo: oba, estou servindo ao Senhor. A Bíblia fala que Satanás, ele é enganador. Ele vem para matar, roubar e destruir. Ele é cruel, maldoso. Ele é maldoso. E ele vem com fúria contra a sua família e a minha família. As coisas andam muito fora do lugar. As coisas estão fora do lugar. É a mesma coisa que você sair para viajar e chamar alguém para cuidar da sua casa. E quando você volta, aquele alguém que estava cuidando da sua casa, na qual você confiou, ele colocou a sua cama lá na sala, colocou a sua cozinha lá no banheiro. Sua casa está de um estado que você não tem condições de entrar. A sua casa está num estado na qual você diz assim: não consigo viver nela. É assim que as coisas estão. E as pessoas não estão mais conseguindo viver mais desta forma. Não estão mais conseguindo viver. E para muitos a saída é até mesmo tirar a sua própria vida. Para muitos tem sido assim. Ou quando então se afunda nas medicações de depressão, ansiedade, e assim vai. E assim vai. O inimigo tem ferido as nossas famílias, queimado a nossa cidade. Quantas pessoas estão feridas? Quantas pessoas estão feridas? Eu estava no meio do louvor, eu comecei a falar: Senhor, eu preciso de Ti nesta noite. O que Tu queres no final deste culto? O que o Senhor quer para hoje? Como vai ser o final desse culto hoje, Pai? Quando Davi alcançou os inimigos, de que forma eles estavam? Em festa. E é assim que o inimigo fica. Em festa. O diabo está em festa, cantando e dançando e rindo de tanto caos que ele tem plantado dentro dos nossos lares. É desse jeito. Foi dessa forma que Davi alcançou eles. E quando Davi o alcançou, Davi lutou incansavelmente. E olha que interessante que o texto traz. Davi saiu com 600 homens. Eles chegaram naquela cidade de Ziclag, encontraram aquela situação, e eles então saíram com 600 homens. E ao chegar, ao atravessar o ribeiro, aqueles homens estavam tão cansados que 200 não conseguiu atravessar. Ficaram para trás. E mesmo assim ele foi atrás com 400 homens. E ao chegar ali, ele vê que o inimigo estava cantando, dançando e comendo, festejando tudo aquilo que eles tinham roubado, eles tinham levado cativo. Davi então começa a lutar com eles. Davi e 400 homens. E o interessante é que o texto não fala quantos eram os amalequitas, mas diz que ele lutou do entardecer até o entardecer do outro dia. A batalha foi grande. E que 400 amalequitas jovens conseguiram fugir a camelo.
a camelo. O mesmo número com o qual ele chegou, com 400 homens. O Senhor deu a vitória a ele. O Senhor deu a vitória a ele. O interessante é que quando Davi, ele se depara com aquela situação de caos, quando ele chega na sua casa, ele chora, e todos aqueles homens então começam a chorar com ele. Então ele se levanta. O texto diz que ele se fortaleceu no Senhor. Ele se fortaleceu no Senhor. Ele foi para o lugar secreto. Ele se ajoelhou. Ele buscou a presença de Deus. Ele foi falar com Deus. Sabe o que muitas das vezes acontece conosco? Quando surge um problema dentro da nossa casa, a gente foge. A gente para de orar. Quando cria uma situação dentro do nosso lar, com o nosso cônjuge, a gente fecha a cara, fica emburrado e parece que está emburrado até com Deus. Deixa de orar. Deixa de ler a Bíblia. Parece que entra uma vergonha que deixa de vir até a igreja. E a gente abandona tudo. Larga tudo. Davi nos mostra, Davi nos dá uma grande lição da reação que ele teve. Ele vai para o Senhor. Ele vai buscar do Senhor. Senhor, o que eu faço? Eu vou atrás? Vou conseguir alcançar? Senhor, o que eu devo fazer? Quando ele enfrenta uma situação de caos, ele chorou, ele se entristeceu, ele se irou com aquilo tudo. A ira veio, mas ele se levantou no Senhor. Ele foi para o Senhor, ele foi para o seu lugar secreto, e lá ele buscou a direção do Senhor. Eu gosto muito de ler histórias na Bíblia que elas terminam bem. Porque ela nos mostra que a nossa história também pode terminar bem. Ela também pode terminar bem. A sua história também pode terminar bem. Desde que você não limite o poder de Deus. Desde que você não limite a ação de Deus na sua vida. Desde que você não esqueça das promessas de Deus para você. Desde que você não se esqueça disso. Porque há a promessa de Deus para nós. Nós não estamos muitas das vezes atento a isso. As promessas que Deus nos fez. Pega a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia agora. Olhe para ela. Vamos lá, pega a sua Bíblia, homem. Pega a sua Bíblia, meu irmão. Olhe para ela. Ali estão as promessas de Deus para você. Ali estão as promessas de Deus para a sua casa. Você está olhando para a sua Bíblia? Porque é fácil da gente esquecer disso. É muito fácil. As promessas de Deus estão ali para você, para o seu casamento, para o seu marido, para a sua esposa, para o seu filho, para o seu pai. Tem as promessas de Deus ali estabelecidas para você. Você, quando dobra seu joelho, você ora, você busca a direção de Deus, você vai para a palavra, Deus vai falar com você, porque as promessas deles já estão ali. Já está tudo certo. Já está tudo escrito para você ali. Deus já está falando tudo para você. As promessas de Deus já estão estabelecidas. Nós precisamos ficar atentos a elas e recebê-las, crer e receber as promessas de Deus, porque nós somos o reino de Deus. Você é o reino de Deus. Você é o reino de Deus. Aonde você chega, chega a presença do Todo-Poderoso. O mesmo Deus que guiou Davi e aqueles homens nessa batalha é o mesmo Deus que está com você. E parece que a gente se esquece. Como aqueles homens que estavam com Davi ali.
Se esqueceram disso. Se esqueceram de quem estava lutando por eles na batalha. E começaram então a culpar, a levantar um culpado. E é o que muitas das vezes fazemos. Transferimos as nossas culpas. E o que fazer então? E o que fazer? Como disse, o inimigo entra dentro da nossa casa. O inimigo invade o nosso lar. O inimigo tem tomado conta da nossa casa. Ele entra através das mídias. Ele entra através das redes sociais. Ele entra através das indústrias pornográficas, através de leis que temos que muitas das vezes só estão ali para nos prejudicar. E o que fazer contra isso tudo? Aí você pensa assim, como lutar contra isso? Como lutar contra isso? Daniel vai nos ensinar. Mais uma vez, a palavra de Deus vai nos ensinar. Daniel capítulo 2, ele fala de uma grande estátua, que representava um reino, uma estátua gigante, cabeça de ouro, peitoral de bronze, pés de ferro e barro, algo gigantesco, que representava um grande império. E Daniel vai nos mostrar que uma pequena pedrinha a destruiu por completo. Uma pedrinha que se deslocou da montanha de uma rocha e veio rolando, tocou no pé daquela estátua. E ela se desmoronou. Daniel capítulo 2. Você é essa pedrinha. Nós somos essa pedrinha, essa pequena pedrinha. E se nós estivermos na rocha que é Cristo, nós podemos qualquer coisa. Você pode qualquer coisa. O inimigo não terá poder dentro da sua casa. Aqueles homens choraram até não aguentar mais. O mesmo espírito que se apossou daqueles homens, que fez chorar, o mesmo espírito que estava em Neemias, que quando chega e encontra as muralhas destruídas, os portões queimados, e se depara com aquela situação, e ele chora. É o mesmo choro que Jesus tem quando chega em Jerusalém e aquela cidade o rejeita. É o mesmo espírito que fez aqueles homens chorar. William Buffer, do Exército da Salvação, ao receber uns de seus liderados dizendo que ninguém se convertia naquele lugar, ele então responde: já experimentou chorar? Já experimentou chorar? Líder, você que está com a tua célula, que há muito tempo não entra um visitante. Líder, você que está na sua célula, que você faz de tudo para convidar alguém, mas não chega. Já experimentou chorar por alguém? Já experimentou chorar por uma família, para que venha à sua célula? Experimentou, deixou o Espírito Santo fazer com que você chore por alguém? As nossas igrejas não choram mais. Estão confortáveis dentro das suas quatro paredes. Se alguém grita lá fora pedindo socorro, o pai sai correndo na porta para ver se ela está bem fechada, porque a minha filha está ali deitada. Se essa que está gritando não é minha filha, é filha de outro pai, não é problema meu, eu não tenho por que me preocupar. Muitas das vezes assim que estamos vendo. Só choro por aquilo que me interessa. Só choro por aquilo que me interessa. E nós, como os líderes, não podemos ser assim. Nós, como igreja, não podemos ser assim. Nós temos que ser diferente. Temos que chorar por nossas famílias. Temos que chorar pelas nossas famílias. Eu quero convidar você, por esta semana, tira um tempinho essa semana.
e chore pelos filhos, pelos adolescentes que vão estar lá no encontro. Chore por eles. Chore pelas famílias deles. Tire um tempinho essa semana. Chore. Sinta a dor do próximo. Talvez você esteja vivendo um momento bom, prazeroso dentro da sua casa. Um momento de paz, tranquilidade, harmonia. Mas e o outro? Como posso? Como posso? Davi chorou. Davi correu para o pó. Ele restaurou o altar caído. Ele foi para o seu tempo a sós com Deus. Ele buscou a direção de Deus. A palavra nos diz que o Senhor vai restaurar o coração do pai aos filhos. É uma promessa, o coração dos filhos ao pai. Meu irmão, a promessa está aí. Corra para ela. Corra para ela. Davi recuperou tudo que havia perdido. Houve restituição. Uma palavra, restituição. Olha bem. Pense. Olhe aquilo que o inimigo já roubou de você. Busque agora no seu pensamento aquilo que o inimigo tirou de você, aquilo que você já perdeu. Houve algo que você perdeu na sua vida? Você olha assim, puxa, realmente eu perdi isso. Talvez seja um relacionamento, talvez seja algo de valor. Restituição. Olha que palavra linda. Olha que palavra linda. Até uma música bem gostosa que diz: restitui. Traz de volta. Traz de volta o que é meu. Amados, nós não podemos deixar nada na mão do inimigo. Você se conformou com a derrota? Você se conformou com a batalha perdida e o inimigo levou? Foi isso que houve? Isso que aconteceu? Lá no Egito, quando o povo queria sair de lá, Moisés foi para libertar o povo. Moisés chega diante do faraó e diz: deixa o povo ir ao deserto, fazer uma adoração ao Senhor. O faraó responde: vai, pode ir, mas deixe as suas crianças aqui. Olha como o inimigo age. O inimigo diz: vai, pai, vai para a igreja, mas deixa seu filho aqui. Quantos pais que estão hoje aqui não sabem nem aonde estão os seus filhos, nem o que eles estão fazendo, porque não conhecem. Nós não podemos aceitar nada que fique na mão do inimigo. Eu não posso aceitar uma derrota. Não. Não abra mão do seu casamento, não abra mão dos seus filhos, não desista. Não desista tão cedo. Não desista tão cedo. Você é dessas pessoas que desiste fácil? Que abre mão de uma batalha? Que abre mão de lutar contra o inimigo? Que está invadindo a sua casa, que já roubou, que já levou? Jairo correu atrás de Jesus. Jairo, mesmo ouvindo aquelas pessoas em dizer para ele: cara, não adianta mais, ela já morreu. Cara, para que você está insistindo com o mestre? Para, já foi. Ele continuou, ele foi ali ainda, ele foi atrás de Jesus, ele confiou nas promessas, ele confiou na presença de Jesus. Você é desse que desiste fácil? Quando você está conversando com alguém que vem se abrir ao teu coração, que diz: cara, meu casamento está uma droga, meu casamento está acabado, e você diz: é assim mesmo, boba, larga ele, tem outro por aí, para que ficar se preocupando com isso? É esse o tipo de conselho? É esse tipo de conselho que sai dos seus lábios?
É esse tipo de pensamento que você traz à mente? Davi trouxe tudo de volta. Tudo de volta. Você já perdeu algo para o inimigo? O que Davi fez é o nosso sonho. É o nosso sonho. Restituir. Restituir novamente. Você é aquela pedrinha. Ao sair da rocha, ligada à rocha, você pode destruir o seu inimigo. Você pode colocar o inimigo para fugir de dentro da sua casa. Você pode recuperar tudo aquilo que foi levado. Davi trouxe tudo de volta. Você tem a mensagem mais poderosa. Você tem a mensagem de esperança. Nós temos o caminho da restauração. Você tem o caminho da restauração da sua família. Você tem o caminho para a restauração daquele que está perto de você. Você tem o poder do Evangelho nas mãos, que não só muda a minha vida, mas muda o coração do marido, o coração da esposa, o coração do filho. Você tem o poder nas mãos. E o que você está fazendo com ele? O que você está fazendo com ele? Nós precisamos chorar por nossas famílias, fazer delas um modelo de restauração. É hora de chorar realmente, chorar pela nossa igreja, chorar pelo nosso encontro com Deus, chorar pela nossa casa, chorar como aqueles homens ali choraram. Há quanto tempo faz que você não chora por um da sua casa? Não é aquele choro de ira, de raiva, porque o seu marido fez algo, ou porque a sua esposa deixou de fazer algo, e aquilo te entristeceu, te deixou com ira, com raiva, mas chorar diante de Deus, aos pés da cruz. Há quanto tempo faz que você não chora? E quando eu estava ali orando e falando com Deus durante o louvor sendo ministrado, eu perguntei: Senhor, o que Tu queres para hoje? O que o Senhor quer no final do culto de hoje? E eu comecei a orar pedindo para que o Espírito Santo trouxesse ao nosso coração um quebrantamento, que trouxesse ao seu coração uma indignação, um inconformismo, um ideal legítimo e verdadeiro de Deus no teu coração hoje. Deus está chorando. Deus chora. Deus chora pelas nossas famílias. Muitas das vezes os nossos filhos têm como babar uma televisão e como um abraço de carinho, um desenho animado. É isso que eles têm muitas das vezes. Quero que você abaixe um pouco a sua cabeça, feche os teus olhos e faça como Davi fez. Vá para o Senhor. Se for preciso chorar hoje, não olhe para quem está ao seu lado, não pense o que os outros vão pensar. Como disse no início, na minha oração, traga o teu pensamento nesta noite para Jesus e deixe o Espírito Santo trabalhar. Deixe Ele ministrar no seu coração nesta noite. Na sua família que precisa ser restituído? Há algo que o inimigo levou? Os planos foram embora, o sonho que
se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, chega o clamor, restitui. Não se conforme com qual situação você se encontra, na qual está a sua casa. Não aceite isso. Põe teu azeite. Se for preciso chorar, chore. Se for preciso derramar lágrimas, derrame na presença do Pai. Não se conforme, porque o inimigo é cruel e ele vem para destruir com ira. Diga para o Senhor: eu me importo. Eu me importo, sim. Diga para o Senhor: eu me importo. Eu me importo com aquele que está ao meu lado. Eu me importo com aquele que mora ao redor da minha casa. Eu me importo, sim, Senhor. Se eu estava acomodado até agora, eu não vou ficar mais, pois eu vou levantar um clamor pela família que está ao redor da minha casa. O que precisa ser restituído dentro da sua casa é a saúde emocional, a saúde espiritual, o relacionamento. O que precisa tomar do inimigo, o que precisa você se levantar como aquela pedrinha que rola e derruba aquela tão grande estátua. Hoje é noite de nós chorarmos pela nossa casa, chorarmos pela família da nossa nação e não nos conformarmos com isso. Chega de ver ser ceifados, de sermos roubados pelo nosso inimigo e nos conformarmos. Creia que há uma restituição. Foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga o clamor, uma igreja que não chora, uma igreja sem poder, uma igreja que não chora. É uma igreja que não ama, é uma igreja sem visão, uma igreja que não pode chorar por uma alma, por uma família que está sendo destruída. É uma igreja sem visão. Acende a luz para nós. Eu quero pedir que você coloque suas mãos assim. Coloque suas mãos sobre os seus olhos. Põe sua mão sobre os seus olhos. Pai, peça agora, Pai, que o Teu Espírito Santo faz-nos enxergarmos, Pai, a nossa realidade. Traz agora, Pai, sobre os olhos de cada um, Pai, a sua realidade, Pai. Traz agora, Senhor, a sua realidade de vida, de família. Faz com que eles vejam, ó Pai, a sua real
situação, sua real realidade. E agora, Senhor, faz eles olhar para Ti. Faz eles olhar, Senhor, para as Tuas promessas. Faz eles, ó Pai, redescobrir, ó Pai, as Tuas promessas. Faz, Pai. Faz com que, ó Pai, cada um aqui, ó Pai, aqueles que estão em casa, Pai, neste momento, Pai, toca, Senhor, nos seus olhos. Faz com que eles olhem, faz com que eles enxerguem, ó Pai, as Suas promessas. E traz, Pai, lágrimas sinceras. Lágrimas, Pai. Lágrimas de arrependimento. Pois a Tua palavra diz que aqueles que plantam com lágrimas vão colher com alegria. Aqueles que plantam chorando vão colher com alegria. A Tua palavra diz: bem-aventurados são os que choram. Que nós, Pai, como igreja, como família, possamos aprender realmente a chorar diante de Ti, por nossas famílias, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Refrigera minha alma, restitui.